Olá pessoal, está começando a nossa aula sobre a primeira Revolução Industrial. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre esse período, um período caracterizado por grandes transformações que aconteceu inicialmente lá na Inglaterra no século XVIII. Lembrando que essa videoaula é um recorte desse período, né? Sendo importante que vocês façam a leitura desse assunto, né? Eu estou fazendo um recorte e que também façam as atividades propostas pelos professores para que vocês possam conseguir desenvolver outras habilidades que serão importantes tanto nos vestibulares quanto na sua formação. Mas vamos lá, o que foi a Revolução Industrial? Foi um período caracterizado por grandes transformações. Transformações no modo de vida das pessoas, transformações nas relações de trabalho, transformações que fazem com que as pessoas deixem de morar no campo e passem a morar nas cidades. Enfim, foi um conjunto de transformações que possibilitaram a consolidação do sistema capitalista, né? E é sobre essas transformações que eu vou falar para vocês, né? A principal característica desse período da Revolução Industrial é a mudança na forma do homem produzir, né? Se antes o homem produzia utilizando suas mãos, esse trabalho agora passa a ser realizado através de máquinas, né? Se antes o homem realizava o seu trabalho principalmente em sua casa, né? Um trabalho familiar, agora ele passa a trabalhar em fábricas, né? Essas são as principais transformações desse período, né? Lembrando que a primeira Revolução Industrial é caracterizada também pela invenção da máquina a vapor. Para se chegar nessas transformações, ocorreu um processo com várias formas do homem produzir ao longo do tempo. A forma de produção mais conhecida, e uma das primeiras, né, é o artesanato. No artesanato, a maior parte do trabalho é realizado com as mãos. Nessa etapa da produção, o homem trabalha em casa. As etapas da produção, todas elas é feita por uma única pessoa. As ferramentas de trabalho, assim como a matéria-prima que ele utiliza para produzir um determinado produto, todas elas pertencem a esse artesão, assim como o conhecimento, né? O conhecimento de todas as etapas, o conhecimento da produção daquilo é propriedade do artesão. É importante a gente entender essas características dessa etapa de produção para a gente perceber quais foram as transformações que ocorreram ao longo do tempo, né? Então, a principal forma de produção, a mais antiga, é o artesanato. Com o passar do tempo, até para atender o consumo que foi aumentando, né, com o crescimento da população, surge uma nova forma de produção. Essa nova forma de produção ela é chamada de manufatura. Na manufatura, a maior parte da produção, ou melhor, o trabalho, a produção continua ainda sendo feito manualmente, né? Porém, você já tem algumas mudanças. Na manufatura, o homem, ao invés de trabalhar em casa, ao invés dele realizar todas as tarefas, ele passa a trabalhar em oficinas. Passa a haver uma certa divisão do trabalho, né? Na qual um comerciante vai reunir um grupo de pessoas para trabalhar numa oficina, onde cada trabalhador passa a desenvolver uma determinada tarefa, uma determinada função naquilo que está sendo produzido, né? As ferramentas de trabalho nesse processo também não pertencem mais ao artesão, e sim ao comerciante. Esse comerciante empresta essas ferramentas, assim como fornece também a matéria-prima para que os artesãos possam produzir. A última etapa, a etapa que já se caracteriza pela Revolução Industrial, é a etapa da maquinofatura. Como o próprio nome já diz, na maquinofatura a produção ela é realizada principalmente através de máquinas, né? E aí você começa a ter uma série de transformações relacionadas à forma de produzir do homem. Se antes ele produzia em casa, se antes ele produzia em oficina, agora ele passa a produzir em fábricas. Se no artesanato esse trabalhador controlava o seu tempo de produção, agora ele passa a ser controlado, né? O dono da fábrica começa a organizar um tempo, né, na qual ele entra, na qual ele sai. O trabalho que antes, a produção que antes era uma produção familiar,
agora passa a ser uma produção em grande quantidade. E o trabalho passa a ser um trabalho assalariado. Os trabalhadores passam a receber pelo tempo que ele se dispôs dentro da empresa para produzir, né? Então, essas são as principais transformações que ocorreram ao longo da história, né, na forma do homem produzir. A última que eu falei, que no caso é a maquinofatura, já é a etapa da produção que se caracteriza pela Revolução Industrial. Por que aconteceu? Primeiramente na Inglaterra, né? Por que os ingleses foram os pioneiros nesse processo? Alguns fatores vão caracterizar, motivar com que os ingleses fossem os primeiros na Revolução Industrial. Um dos fatores é que você tinha uma nova classe social se firmando na Inglaterra, né? Essa nova classe social é a burguesia. E essa burguesia conseguiu se firmar como classe social principalmente por conta do mercantilismo, né? Que possibilitou uma abertura maior do comércio e possibilitou o enriquecimento dessa classe social. Um outro fator importante foi as revoluções inglesas, né? Que permitiram o enfraquecimento das monarquias absolutistas. Temos também aí as vantagens econômicas que a Inglaterra adquiriu através dos tratados feitos com Portugal e também a vitória na Guerra dos 7 Anos. A vitória na Guerra dos 7 Anos fez com que a expansão francesa, né, fosse frustrada e assim os ingleses pudessem dominar principalmente os mercados com as colônias, né? E um outro fator é o liberalismo, que foi defendido pelos ingleses, né, com o princípio de não intervenção do Estado na economia. Esses fatores são os fatores fundamentais que fizeram com que a Revolução Industrial ocorresse inicialmente na Inglaterra. A Revolução Industrial possibilitou uma série de inovações. Uma das principais inovações se deu através da invenção da máquina de fiar. A lã, ou melhor, no artesanato, a lã era produzida manualmente, né? Com a invenção da máquina de fiar, o processo de produção dessa lã ficou muito mais eficiente, passou a ser produzido com mais agilidade, mais rapidez. Outras invenções foram importantíssimas nesse período, né? Uma das invenções é a máquina a vapor, né? A máquina a vapor foi introduzida também na produção do lã, de tecidos. A máquina a vapor possibilitou a criação do tear mecânico, né? E esse tear mecânico, por sua vez, possibilitou a produção de lãs muito mais rígidas, com uma qualidade melhor, e acelerou o processo de produção de tecidos. Isso fez com que as indústrias pudessem atender a uma produção de larga escala. As invenções da Revolução Industrial não se limitaram apenas ao setor têxtil, setor de tecido. Após a invenção do tear mecânico, movido a energia a vapor, outras invenções foram feitas também nessa época. Uma das invenções foram o barco a vapor, né? O barco a vapor foi uma invenção extremamente importante, que além de beneficiar a indústria no deslocamento dos produtos, na expansão do comércio, possibilitou também os meios de transporte, né, com que as pessoas pudessem se deslocar de uma distância a outra muito mais rápido. As distâncias foram encurtadas por conta dessas tecnologias. E assim também os produtos poderiam chegar nas regiões nas datas previstas, né? Porque antes da invenção do barco a vapor, os produtos eram levados principalmente utilizando os barcos a vela. E os barcos a vela dependiam dos ventos, né, para que eles pudessem se deslocar no oceano. Então a invenção do motor a vapor fez com que as distâncias fossem encurtadas, beneficiando muito a indústria e também ao transporte de pessoas, né? Uma outra invenção desse período também é o trem a vapor. O trem a vapor também facilitou aí o deslocamento desses produtos de uma forma muito mais rápida, mais eficiente, né? Não só dos produtos, mas também das pessoas. Durante o século XVIII e XIX, diversas linhas férreas, né, foram produzidas, foram criadas, né, para expandir, transportar os produtos com mais eficiência, né, com mais rapidez. A locomotiva possibilitou a criação de diversas estradas de ferro
para que os produtos fossem deslocados de uma forma mais rápida e eficiente. Algumas matérias-primas foram fundamentais para o desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra. As principais foram carvão, ferro e algodão. Essas matérias-primas, a Inglaterra dispunha de grandes reservas dessas matérias, né, dessas matérias-primas. O algodão, principalmente nas colônias que tinha na América e na Ásia, né, o ferro, que foi extremamente importante para a construção das máquinas. A Inglaterra dispunha de grandes reservas desse material, e o carvão também, que foi o combustível essencial para que os motores, né, a vapor, para aquecer as caldeiras e produzir a energia movida a vapor. A Inglaterra dispunha muito desses recursos, e esse foi um fator extremamente importante para que a Inglaterra fosse também uma das pioneiras no processo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai possibilitar toda uma mudança na sociedade, né? A sociedade, a partir desse período, ela passa a ser uma sociedade industrial. Uma das transformações que aconteceu nessa época foram o quê? Foram os cercamentos das terras, né? Você tinha aí um grande grupo de proprietários de terra que tinham o desejo de lucrarem mais e enriquecerem, né? Se beneficiarem dessas mudanças que estavam acontecendo na Revolução Industrial. Para isso, muitos proprietários de terra nesse período cercaram suas terras e expulsaram os camponeses. Eles cercaram suas terras para o quê? Para criação de carneiros, né? Para que eles pudessem produzir maior quantidade de lã, obtendo maiores lucros. Com isso, a população camponesa, que dependia da terra para sua sobrevivência, migraram para as cidades. E nas cidades, o cotidiano dentro das cidades era totalmente diferente do que os camponeses estavam acostumados, né, adaptados. Essa mudança do rural para as cidades, do campo para as cidades, significou aí um processo de transformação muito traumático aos camponeses durante esse período, né? As cidades que receberam uma população muito grande naquele período não tinham condições adequadas para receber essa população. Então, muitos dos camponeses acabaram se tornando moradores de rua, né, se tornando mendigos, e dentro das cidades também, condições de vida eram bastante insalubres, né? Nas grandes cidades não haviam redes de esgoto adequadas, né? Não havia moradias, né, que pudesse atender a todas essas pessoas. Então, nas cidades, a chegada desses camponeses foi um processo bastante traumático e que gerou uma série de problemas. Se nas cidades a situação também era muito difícil, dentro das fábricas a situação também foi bastante complicada, né, no início da Revolução Industrial. Dentro das fábricas, trabalhadores trabalhavam de 16 a 18, 19 horas por dia, recebiam salários baixos, adquiriam muitas doenças relacionadas ao trabalho, esforços repetitivos, né, movimentos repetitivos. Isso gerava uma série de doenças, né, até por conta da jornada de trabalho, que era muito extensa, salários baixos. Mulheres e crianças já eram utilizados como mão de obra durante esse período. Mulheres e crianças muitas vezes ganhavam um salário muito mais baixo ao dos homens, né, realizando a mesma função. Não haviam direitos trabalhistas, os salários extremamente baixos mal dava condições para que esses trabalhadores pudessem sobreviver. Era comum trabalhadores também se acidentando, trabalhando nessas máquinas, né, sendo mutilados, pois não haviam equipamentos de proteção adequados a esse período. Essa situação dos trabalhadores nessa época, com o passar do tempo, vai fazer com que esses trabalhadores se articulem em alguns movimentos, né, para tentar conquistar direitos, para tentar reivindicar melhores condições de trabalho. Nesse período, alguns trabalhadores acreditavam que as máquinas eram responsáveis pelo desemprego e, como forma de reivindicação, invadiam as fábricas e quebravam as máquinas como forma de luta, né? Esse foi um dos primeiros movimentos de luta da época. Com o passar dos anos, né, você vai ter outras formas de luta adotada pelos trabalhadores, seja através das manifestações e das greves, né, ou através dos sindicatos que vão surgir futuramente. Uma outra reação a essa situação
a todo esse contexto relacionado aos trabalhadores, né? A vida nas cidades se deu através do movimento também do romantismo, né? Do movimento tanto artístico quanto literário, foi o romantismo. Durante esse período, a burguesia daquela época enxergavam esse período como um momento de grande prosperidade, né? Um momento na qual eles achavam que o homem tinha alcançado um desenvolvimento muito melhor, estavam vislumbrados com todo esse período. Por outro lado, a população, principalmente a população de trabalhadores, enfrentava diversas dificuldades dentro das fábricas, quanto fora das fábricas, nas cidades, enfrentando condições de vida bastante precárias. Então, muitos artistas, escritores vão em suas obras escrever histórias, escrever livros relatando essa situação, né, colocando isso de uma forma mais romantizada, né, e essas obras elas são possíveis, né, de você conseguir perceber o contexto de vida durante a Revolução Industrial. Muitos artistas romantistas olhavam para essa situação durante aquela época e faziam duras críticas a esse período, né? Para eles, o pensamento fortemente ligado ao racional não significaria de fato a melhoria na vida das pessoas, né? Como podemos ver durante a Revolução Industrial, mesmo com todas as invenções da época, boa parte da população vivia da fome, da miséria, da exclusão. Bom, pessoal, tem muito mais coisa a respeito da Revolução Industrial. Esse é minha primeira videoaula. Estou um pouquinho nervoso e tá um pouco ansioso, mas enfim, qual o conselho que eu dou para vocês? Procurem ler sobre o assunto. Eu fiz apenas um recorte para tentar elucidar aí você que está estudando esse assunto, né? Pretendo estar gravando outras videoaulas. Eu escolhi essa videoaula porque é o assunto que eu estou trabalhando com os segundos anos no ensino médio, né? Tem muito mais coisa, eu fiz um recorte, conforme você vai explicando vão surgindo outras ideias. E muito importante que vocês façam a leitura no seu livro didático e também respondam aos exercícios propostos pelos professores para que você possa desenvolver outras habilidades, né? Quando o professor dá um exercício, ele não está preocupado com a memorização do conteúdo, mas principalmente com as habilidades que você mobiliza através dessas atividades, né, de estabelecer comparações, interpretação, analogias, enfim, uma infinidade de habilidades, né, tanto na leitura, na escrita. Então é importante que vocês façam essas atividades, ok? Um abraço a todo mundo, até a próxima.